pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trabalhar aqui uma proposta de redação que tem como seguinte tema aqui, ó, caminhos para enfrentar a crise da água e seus impactos no Rio de Janeiro. Bom, esse tema foi muito falado, né, nas redes sociais, foi visto, presenciado aqui no cotidiano de nós cariocas, enfim, foi muito discutido nos veículos jornalísticos e nada mais justo que a gente construa uma redação sobre esse tema. Coloquei aqui, já grifei, né, as palavras-chave desse tema, que são crise da água, obviamente, e algumas adjacentes aqui, ó, impactos no Rio de Janeiro. Então, embora a gente possa trazer o tema, né, para discutir um contexto no Brasil como um todo, é preciso que na redação eu tenha esse recorte no panorama carioca aqui, tá bom? Então, vamos começar aqui a pensar. Primeiro, você tem que se posicionar, criar uma tese, né? E eu te ajudei aqui, criei um direcionamento para você. Eu acho que é impossível a gente falar em crise da água no Rio de Janeiro se a gente não pensar, né, com uma visão mais aprofundada e entender que a crise da água ela não é um problema atual, e sim um problema histórico, né? E não é um problema só do Rio de Janeiro, é um problema que envolve todo o contexto brasileiro, porque é um problema de saneamento básico, né? Então, um problema realmente recorrente e histórico. Então, eu coloquei aqui o direcionamento que você pode utilizar na sua tese, né? A crise da água não se trata de um problema atual, mas sim uma questão histórica, um problema histórico que envolve demandas sociais mais profundas, como a questão do saneamento básico, né? Então, acho que essa é uma possibilidade aí para você se direcionar na redação. E aí, professora, se eu vou falar que a crise da água não é uma questão atual, e sim uma questão histórica, como é que eu sustento isso com base nos argumentos? Claro, coloquei aqui para você. Possíveis argumentos. Primeiro, você pode falar, né, que há, sim, já que você falou que é uma questão histórica, a ausência de ações, de políticas públicas que atendam a população de modo igualitário. O que a gente observa no contexto do Rio de Janeiro, que se estende também para o contexto Brasil, é uma ocupação geográfica extremamente desigual, né? Que as áreas mais abastadas, ou seja, economicamente favorecidas, elas recebem um saneamento básico diferenciado, uma água melhor, né? E quem está em regiões de vulnerabilidade, regiões, né, vulgarmente chamadas de mais pobres, a gente tem, muitas vezes, uma situação em que nem há água, né, tratada, não há saneamento básico, muitas vezes nem a água nem chega, né? Então, você tem essa questão da ação pública, então seu argumento pode se estruturar por aí você pode buscar, né, um panorama histórico, né, pesquisar aí as referências, né, que você aprendeu na aula de história, mostrando como que esse saneamento básico, historicamente, no Brasil, é uma questão sistêmica. E no outro parágrafo, professor, aí eu acho que você pode fazer um recorte mais aprofundado, mostrando que no Rio de Janeiro, né, a questão ela tem muito a ver também com o nosso abastecimento, né? Então, as nossas condições de saneamento, das nossas fontes principais, e aí você vai observar no texto 2 da coletânea, que fala melhor sobre isso, você pode observar lá, né, que nós temos um risco hídrico nesse cenário carioca. No cenário do Rio de Janeiro como um todo, né, do Fluminense também. Então, todo o nosso abastecimento ele tem um problema, né, de ausência mesmo de estrutura pública, de gestão, para lidar aí com a limpeza da água, para lidar com a distribuição da água de modo equânime, de modo igualitário, tá? Então, se você observar bem, o texto 1 da coletânea te ajuda a estruturar o argumento 1, o texto 2 da coletânea te ajuda a estruturar o argumento 2. E o que eu falo na proposta de intervenção lá na conclusão, professora? Bom, você vai falar, já que seus argumentos se estruturam aí na questão de ausência de políticas públicas, né, de que é preciso haver uma ação pública consistente por parte de quem? Claro, do poder público, né, do governo federal, pode colocar aí em parceria com o Estado. E como? Qual o meio? Utilizando verbas, né, públicas direcionadas à questão do saneamento, do tratamento da água. Pode detalhar isso dizendo que é preciso, além de destinar verbas, implementar medidas de fiscalização que possam prever até punições caso a verba não seja bem aplicada, ou caso os prazos não sejam atendidos, né? E qual é o efeito disso?
mais saúde, mais cidadania e mais dignidade a todos os cidadãos do Rio de Janeiro e a todos os brasileiros de modo, né, geral. Tá bom, pessoal? Então, eu acho que aí você tem um panorama bem bacana para fazer a sua redação de maneira consistente. Um grande abraço, fiquem bem!